Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fluente no Alemão. Hoje é a aula de número 1 e hoje nós vamos estrategicamente desenvolver, trabalhar, aperfeiçoar a nossa pronúncia. Isso, então para isso o que é que a gente faz? Usa de estratégia. Vamos aprender cada uma das letrinhas em alemão. Cada uma das junções, cada uma das formas como elas se relacionam e como elas estão escritas. Porque dessa forma a gente aprende as peculiaridades, a gente aprende o som de cada uma e aí fica mais fácil. Então essas primeiras aulas, tanto essa quanto a segunda, deixa guardadinha aí, sempre guardadinha para você consultar quando necessário for, tá? Quando você sentir que precisa de uma dúvida, poxa, como é que eu pronuncio isso, essa palavrinha aqui diferente, aí reassiste aqui a aula e aí você vai possivelmente tirar suas dúvidas de pronúncia, etc. Bacana? Então, guarda aí, pega lápis, caneta ou qualquer outro material que você queira guardar e faz suas anotações, beleza? Começando o alfabeto alemão. A, B, até aí não muda nada. C, C é o nome da letra C. C, C. Aí C, T, S, E. C, esse é o som. D, E, fechado. F, aberto. G, G. H, H. I, J, J. K, K, L, L, M, M. Olha, o importante do M e do N é que ele não seja nasalado, que é uma das grandes características do brasileiro, é falar pelo nariz, falar nasalado. E o alemão não faz isso. Então, na hora que você for falar palavras com M e N, se policia para não falar assim, tá? Então, mein Name. Name não é Name. Porque aí você vê muitas pessoas falando assim, Name, mein Name. Não, é mein Name, 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 ok? Então, N e M, O, P, sem alteração para as duas, Q. As palavras mais difíceis, essa aí quase ninguém aprende, não sei porquê. Q, R, S, T, U, FAU, FAU, que é o V, FAU. E o V propriamente dito, que é o W, que é o V. Então não vai confundir. V é W. FAU é V. Tá? Não confunde isso aí. Não mistura as bolas. X, Y, Z. X, Y, Z. Z. O Z. E aí vocês vão se deparar com uma outra letrinha muito famosa, muito comum da língua alemã, que é o SZ. O SZ, ele é culturalmente usado na língua alemã e no alfabeto alemão, especificamente, da Alemanha, Suíça, etc. O pessoal preserva isso bastante, mas não são em todos os lugares que isso acontece, não. Portanto, às vezes você vai ver palavrinhas com SZ, mas às vezes você vai ver palavrinhas com dois S's. E tá tudo certo. O importante é que o som do SZ tem dois S's. E aqui nós vamos lidar com a gramática da língua alemã da Alemanha. Então, nós vamos, sim, as palavras que têm SZ serão usadas com SZ. Então, toda vez que você vê um SZ, você vai pronunciar como dois S's. Dois S's que é Doppel S. Não, não é Doppel S, não. É Doppel S. S duplo, Doppel. Toda vez que a gente quer dizer que uma letrinha vem dobrada,
a gente fala Doppel. Então, Doppel-E é duplo. Doppel-O duplo. Doppel-S, S duplo e por aí vai. Bacana? Vamos agora então tratar as peculiaridades, tá, dessas letrinhas. Então, vamos focar agora só naquelas que tem um som diferente. Vamos lá. O tse. O tse. Quando ele vem antes de vogal, por exemplo, tse, e, aí ele tem um som de ts, como a palavra César, por exemplo. César, que é o romana, né? Tse-a, cartoon, parece o mesmo som de K. Tse-o, também, como code, codiren, né? É o mesmo som de K. Currículo, Tse-u, também. Então, essas palavras que não são de origem alemã são as que vão aparecer com tse antes de uma vogal. Palavras alemãs, especificamente, vai ser bem difícil e é raro você encontrar. Mas se aparecer, você já sabe. Antes de E, TS. Ela tem um som de TS. A, I, O e U, ela vai ter o som de K. Beleza? Fica a dica. A próxima letra agora é o G. G. O G tem som de G mesmo, G. Porém, com algumas palavras, ele fica também com som de J, como garage, orange, tá? Então, garage, orange são exemplos de quando ele tem essa pronúncia de J, porque essas palavras não são alemãs, elas vieram de fora. Mas, no geral, o G sempre tem som de G. Girafe, Gabel, Groß. Depois vem o Rá. O Rá, ele é interessante porque o Rá tem um som de um R, mas bem suave. Quando ele antecede uma vogal, ele tem esse som de R suave. Haus, Hund, heute. Olha, viu como é suave? Se ele está no meio e tem uma vogal antes dele, aí ele puxa o som dessa vogal. Então fica ia. Aí, ó. Tá vendo? Se fosse com E, V. Se fosse com A, vá. O, vou. A palavra wohnen, por exemplo, o verbo wohnen. Olha, tá vendo? Então, ele tem essa característica de prolongar o som da vogal que o antecede. Bacana? Se ele tiver antes da vogal, ele tem um som de... Se ele tiver depois da vogal, ele puxa a vogal. E iot. O iot tem som de I. Jemand, ja. Interessante isso, por quê? Porque nós vamos ver que o I mesmo, quando ele vem junto com o E, ele vai ter som só de I. Ele não tem som de IE. Então, você já sabe, quando o I tiver som dele mais uma vogal, provavelmente é o J. Vamos agora para o Q. É a próxima letra que tem alguma alteração. O Q, ele vai ter som de Q mesmo. Então, quando é com o U, Q, U, Q, U, você pode encontrar duas formas de se pronunciar. Q, U mesmo, fica Q, U, como a palavra quelle, palavra quat, ou a palavra quack. Como eu posso também encontrar eventualmente o som de QV. Quelle, quat, quack. Isso depende da pronúncia de cada um. Então, se vocês se depararem com algum áudio, alguma pronúncia, algum diálogo, alguém conversando assim, falando um QV, tá tudo certo. Portanto, o QU e o QV são a mesma coisa. Bacana? Você pode pronunciar das duas formas. Fora isso, tem o R, e ele vai ter esse som de R. Então, lembra que com Rá,
é suave. A gente falou house. Se for com R, é raus. Você tem duas opções de falar. Você pode falar o esse rasgado mesmo, que a gente conhece aqui no Brasil quando tem um R só. Ou você pode falar ele mais aperfeiçoadinho, diferente, que é mais o Hochdeutsch, que é um alemão mais refinado, mais rebuscado, digamos assim. Que é o raus, rot, tá? Mas se você não consegue ou não quer, ou tudo bem, você pode falar normalmente o rot, o raus, que tá tudo certo também, beleza? Então o R tem esse som. S, o S sempre vai ter som de Z, o S tem som de Z, então é sieben, sechs, sechs, olha, tá vendo? Então o S tem som de Z, toda vez que você vê uma palavra com som de Z, você já sabe que ela tem um S. Isso acontece porque na sequência está vindo uma vogal. Mas se vier uma consoante, aí ela tem um som de chiado. Sport, spielen, sterben, steigen. Olha, Então, S antes de vogal, som de Z. S antes de consoante, som de chiado. O FAU tem som de F. O FAU sempre tem som de F. Vogel, viel, vergessen, exemplos de palavras que têm um som de F. O V, que é o W. O V, sim, sempre tem som de V. Então, wer, wie, was. Quem, wer, wie, como, was, o que. Quem tem som de V é W. Ouviu o som de V na palavra, já sabe. W. O X e o Y são palavras raramente utilizadas, mas se você ver por aí, o Y tem som de I e o X tem som de X, X, o próprio som dele mesmo. E por último, porém não menos importante, o Z. Z. O Z vai ter som de Ts, Ts. O Z tem som de Ts. Zwei, 20, Zwiebel. Olha, Ts. Tá vendo? Toda vez é isso. Então, não vai confundir. Tem som de Z, não é tset, é S. Para ter som de Z é tss. Bacana? Pessoal, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão ler e praticar muito. E para fazer isso, eu vou lançar para vocês agora um pequeno desafio. Eu vou falar a palavra aqui. Você vai anotar aí no seu caderninho, ou no seu notebook, no seu tablet, não sei. Anota aí o que eu estou falando para você. Na sequência, a gente confere, que aí eu vou lançar aqui do jeito que é escrito. Você confere se acertou, beleza? Olha lá. Rot, rot. Raus, raus. Agora outra palavra, house. Olha, viu? Um é casa e o outro é fora. A única diferença é que eu pronunciei o R e o H. Então não confunde, não vai pronunciar errado para não dar um sentido diferente. Hund, hund. Agora, rund, cachorro e redondo. Olha só. Agora, só para a gente praticar mais um pouco, eu vou lançar a palavra escrita aqui. Vocês vão ler em voz alta e vão depois conferir com a minha pronúncia. Bacana? Himmel, Himmel. Wohnen, wohnen. Warum ou warum. Warum ou warum. Weg, Weg. Vogel, Vogel. Name, Name. Gehen, Gehen.
Sim. Isso aí, pessoal, viu? Pratiquem. Vamos praticar cada vez mais. Bacana? Faça os exercícios que estão disponíveis dessa aula. Leia o máximo que você puder ler em voz alta. Leia tudo que você puder. Não faz nenhum problema se você não estiver entendendo nada do que você está lendo. Desde que você leia. Que aí você vai praticar cada vez mais a sua audição. E aí você corrige. Se você errou a pronúncia ou se está em dúvida, lê de novo. Vem para essa aula, pega o material de resumo, usa a tua cola e faz isso acontecer. Amanhã nós nos encontraremos na aula 2. Na aula 2 eu vou concluir essa aula, nós vamos ver algumas outras peculiaridades e já vamos começar a formar frases de apresentação, ok? Also, bis morgen!